Cara, dá uma decepção aqui, cara, de verdade. O pessoal tá revoltado, o pessoal tá revoltado demais, né? Tem explicação, Cláudio, cara, porque, sinceramente, eu tava falando aqui, até tava esperando você entrar para comentar, porque taticamente, cara, assim, independente do que acontece fora do campo, a culpa desse, é daquele. Cara, não pode ter um time apático do jeito que foi, cara. Sinceramente falando, o time não é para tomar 4-0 do Criciúma. É impossível acontecer um negócio desse do jeito que foi, cara. Foi vergonhoso o que aconteceu, cara. De verdade. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Gui. Boa noite todo mundo aí que tá ligado aí nesse canal maravilhoso que é o Mundo Ed. Poxa, Gui, nós como vascaínos, né, cansativo. Você tá certo. Eu acho que não tem time para tomar de 4 pro Criciúma, né, com todo o respeito do mundo. Até porque um dos jogadores que foram o carro-chefe hoje de qualidade é o Marquinhos Gabriel, né? Que jogou no Vasco há 3 anos atrás, numa Série B que o Vasco não subiu e a torcida do Vasco queria matar ele no bom sentido, né? Tipo assim, longe do Vasco. E hoje ele foi o maestro do time, coordenou. É difícil, Gui, assim, a gente tem que ter muito cuidado porque nós temos uma rede social forte. Quando a gente fala uma coisa e vira uma coisa um pouco mais forte. Eu vejo que o Edmundo passa, vocês passam aí no canal de vocês, é uma luta, né? Porque é um canal que quer o Vasco bem. Eu vi ontem, eu vejo vocês, o programa de vocês o tempo todo, assiduamente, segunda, quarta, sexta. Ontem o Edmundo falou, eu acredito que o Vasco passe pelo Criciúma sem problemas. Sim. Mas nós ficamos na dúvida, né? Ele falou ainda isso no final. Porque o Vasco é uma montanha-russa, é uma coisa inacreditável, mas é muita coisa que a gente pode falar aí durante o decorrer aí dessa live aí. Não, com certeza, tem muita coisa para falar. Vou tentar colocar, tá? O pessoal que não estiver xingando aqui na live, né? Porque tem que evitar, não tem jeito. A gente vai falando um pouco sobre o que aconteceu hoje, né? E assim, né, o Cláudio, de verdade, cara, eu até fui xingado agora há pouco no grupo de membros. Aí o pessoal, você nem Vasco é. Cara, uma coisa que eu sempre fiz aqui no canal, eu sou um jornalista, sou formado, pós-graduado, fui chamado pelo Edmundo para vir para cá. O Edmundo nunca pediu para eu falar que eu era vascaíno, o Edmundo nunca pediu para eu me envolver emocionalmente aqui no canal, a não ser mediar as lives, etc., né, e ser um participante aqui do Mundo Ed, cara. E eu acabei gostando da torcida do Vasco, conheci a história do Vasco, pesquisei a história do Vasco. Testemunha disso. Inclusive, por exemplo, eu acabei de abrir o meu canal próprio agora, né, você viu lá. Eu vou contar histórias no meu canal. E a primeira história que eu vou contar é do Vasco da Gama, cara. Porque eu gostei muito da história do Vasco da Gama. E assim, cara, de verdade, a única coisa que eu faço nunca o Edmundo chegou para mim e falou assim, Guilherme, você não pode falar mal do Pedrinho, você não pode falar mal da 77, você tem que falar, nunca falou nada. Ele nunca me pautou em nada. A única coisa que eu faço é pegar informações, eu dou um pouco da minha opinião, óbvio, né? E, cara, de verdade falando, cara, é uma coisa que não pode acontecer, cara. Assim, tem erro do Ramon Dias, a gente não pode tirar o erro do Ramon Dias, o time está mal treinado, hoje mostrou claramente isso, marcação frouxa, espaço no meio de campo, o time não tinha intensidade nenhuma para tentar empatar o jogo, achou um pênalti que nem foi e errou o pênalti ainda, né? Então, assim, cara, não é possível que só eu esteja vendo isso, né, Cláudio? Gui, você... Primeiro, eu não quero fazer defesa de você, Guilherme, mas vou fazê-lo porque a gente vê o teu trabalho aqui tão top aqui nesse programa. Obrigado. Eu falo isso porque... Eu falo isso com a Jéssica. Caramba, o Gui... Porque o Edmundo é um cara, inclusive, temperamental, né? Mas, sim. É por isso que é um cara... Por isso que ele é um cara idolatrado, porque é um cara que fala o que pensa. Você trabalha nesse programa aí desde o início aí. Vocês estão quanto tempo? Acho que um pouquinho mais de um ano, Gui? Um pouquinho mais de um ano, né? Vai fazer 2 anos. Vai fazer dois anos no meio do ano agora. Você tem aquela situação de mediar o programa, você leva... Então, você nem entende. Você é formado, você trabalhou, você vive isso aí, vivencia isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco, ele está num momento que o torcedor, a gente precisa tirar uma coisa, o ranço do torcedor, e eu estou passando por isso também na minha rede social, tá, Gui? Você vai falar uma coisa crítica construtiva, porra, você está querendo botar conta, vocês estão com saudade dos salários atrasados, Gente, pelo amor de Deus, é o mínimo, né? Os caras pegaram um clube de um gigante desse, com 20 milhões de apaixonados, uns falam 18, 17, 15, mas são 20 milhões numa última pesquisa aí idônea, de perto de 20 milhões de vascaínos.
Você faz um trabalho, você pega um clube desse, com 70% das ações, que o cara vai fazer dinheiro. E o que me deixa mais estarrecido, Gui, eu sou um pequeno, humilde empresário, né? Que se você tiver produto, você vai ganhar dinheiro. Né? O Vasco só tem um jogador que é um ídolo, né? É um ídolo, mas também assim, precisa provar muito ainda e já está em final de carreira, vamos ser sinceros, é o Payet. O Payet, eu procuro, boto ele lá em cima. O Payet, há 10 anos, maravilhoso. Hoje o Payet está com 37 anos, veio agora de uma contusão muito grave, e hoje, muito grave não, é relativamente grave, porque ficou quase 40 dias parado, voltou e voltou muito mal, né? Voltou visivelmente se poupando. Pelo amor de Deus, tem muito crédito, não é o caso. Mas a gente precisa, o vascaíno, precisa tirar esse ranço, primeiro se unir, falar a mesma língua. A gente tá todo mundo, cada um puxando para um lado. Vamos botar assim, olha só, é ridículo, foi vergonhoso esse 4-0 hoje. 4 poderia ter sido 5-6, né? Poderia ter sido 5-6. E aí nós estamos nos enganando. Esses americanos, aí a gente vai falar, é muito complicado. Agora acabou a janela, agora só em julho, né, o Gui? Se eu não estou enganado, é julho. Julho. Próxima janela. Aquele mesmo desespero do ano passado, aí você vai contratar. Você perdeu o Paulinho, você perdeu o Jair no começo da temporada. Você não trouxe ninguém. Pô, será que não é difícil você trazer algum jogador para você começar a encorpar? O elenco do Vasco, ele tem uns jogadores até interessantes mesmo, mas é muito pouco. Você vê que toda a imprensa do futebol fala que o Vasco é um dos candidatos ao rebaixamento. E eu fico ofendido, pô, eu não aceito isso. Mas olha só, os caras trabalham, vivenciam esse negócio. Então, eles não estão errando. Tá aí o Vasco, se bobear, hoje fica na zona de rebaixamento até amanhã, né, Gui? Se bobear, né? Dependendo dos resultados, né, cara? Assim, de verdade, tem algumas coisas que a gente tem que separar. É muito difícil, tá? Eu entendo totalmente o torcedor do Vasco. Eu nunca cheguei aqui e falei, sou vascaíno desde criança. Não falei. Eu conheci a história e me apaixonei pelo Vasco. E, assim, você separando as coisas, política, SAF, etc. O Vasco não tem time, na minha humilde opinião, pode me xingar quem quiser aí, para ficar entre os 4 últimos do brasileiro. Não tem. Então, a gente tem que colocar na conta do Ramon Dias o que aconteceu hoje em campo, principalmente. Eles têm que ser cobrados. Aí eu vi que a torcida xingou a 777, xingou o Lúcio, xingou todo mundo lá, etc. Eu até acho válido, acho que tem que ter protesto, o que vocês quiserem, sempre sem violência, pelo amor de Deus. Eu vi que já tacaram coisa em campo lá, a gente já viu o que aconteceu no filme do ano passado. Isso aí só vai atrapalhar mais ainda o Vasco da Gama. Sair de São Januário. A gente já sabe que existe, isso é uma coisa clara, uma perseguição ao Vasco da Gama. Isso existe. Isso aí não dá para tapar os olhos, não, cara. Existe sim uma perseguição de instituições aí. O Vasco é um dos mais prejudicados por juízes, etc. O que aconteceu no ano passado de terem fechado São Januário foi absurdo, por mais que tivesse que ter uma punição ou outra, cara, tá? Até colocar, o Eric Johnson tá aqui, ó. Cadê o Eric? O Eric também concorda comigo um beijo para você. Beijo, Eric Johnson. Você está revoltado no Instagram também. A comissão técnica já fez o que tinha que fazer. É necessário uma mudança. Quem manda no Vasco é o torcedor, ainda dá tempo. Você acha que vale uma mudança, Cláudio, de repente, de comissão técnica, cara? Porque eu acho um risco também, tá? Uma mudança desse tipo hoje. Gui, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, beijo, Eric. Pô, eu sou muito fã do Eric Johnson, muito fã. Um dia quero ter o prazer de vê-lo. Eu já vi umas 5 ou 6 peças dele, tá? Eu dou muita risada com ele, ele é sensacional. Beijo, irmão. Gui, o que acontece é o seguinte, eu sou muito claro, eu falo isso muito aqui até para o pessoal, os vascaínos na minha rede social e também os amigos da academia. O torcedor é o único que pode mudar essa situação toda do Vasco. Né? A gente se contenta com... A gente está aceitando migalhas. Olha só, Gui, a SAF já está indo para o 3º ano no Vasco já. 3º ano. Quando o Vasco não quase não subiu, né? Que foi aquela Batalha de Itu, meu Deus do céu, Batalha de Itu, né? Aquele jogo com o Ituano, já era no poder deles. O americano, esse John Washer, né? Joe Wander, né? Eu não sei nem falar o nome desse americano. Josh Wander. Ele falou que se o Vasco não subisse, não era terra arrasada. Você não pode ouvir isso você não pode ouvir isso do cara que você olha para ele, que é a tua referência, né? Mas é americano, Gui, pelo amor de Deus, o cara tem eterno gravata e bonezinho, esse cara não pode entender de futebol, desculpe. Sabe, o futebol tem que ser vivenciado. Olha esse gestor essa SAF do Botafogo,
esse Testor aí, o cara, ele tá ali, dando um tiro para tudo quanto é lado, inconformado, ele tá gritando, porque o Botafogo... Aparece, né? Aparece, né? Aparece. Ele vai comer espetinho misto no Engenhão com um latão duplo malte. Exatamente, cara. Sabe? Essa coisa, o torcedor do seu clube. Não é o caso do Vasco. Aí você botou um cara ali de CEO, que é esse Lúcio Barbosa, que eu até é vascaíno. Eu várias vezes eu falei, porra, seja bem-vindo, é vascaíno, isso aí, a gente precisa disso, porque o outro CEO era flamenguista, aquela coisa toda. Mas o cara... Sabe o que eu percebi, Gui? Assim, fica uma reflexão. Todo mundo que chegar agora no clube, eles vão ser... O trabalho, assim, vai ser aquela política do silêncio, fica quietinho, porque quem manda é aquele... Os caras eles não têm livre-arbítrio. Estão metendo o cacete do Alexandre Matos. Será que o Vasco gastou mesmo 100 e poucos milhões nessa janela? Eu não sei, Gui. Eu não estava lá para saber. Só o Pedrinho que pode nos dizer isso, né? E o Edmundo, que é um cara muito ligado a ele, né? Pode ser que um dia nos fale isso, porque também isso não pode se falar tanta coisa, que tudo é uma coisa meio caixa preta. Mas eu sei que o Edmundo, ele não está satisfeito, né? A gente percebe aí, e o Edmundo... Claro. Acho que nem o vascaíno hoje, né? Vamos falar a verdade, cara. O cara que tiver hoje, tanto pode estar na SAF ou no associativo, trabalhando. E ninguém está satisfeito com um negócio desse, né, cara? Exatamente. Ó quem tá aí. O Eric Johnson veio, apareceu, deu o ar da graça para falar um pouco do O Eric Johnson, amor. Eric Johnson. E aí? Eric Johnson, E aí, muito Eric? bom ser Vasco. Tá difícil. É muito bom, mas é difícil. Eric Johnson, para que sofrer? Para quê? Boa noite. Cara, eu fiz questão de entrar aqui. Primeiro, quero agradecer seu carinho por mim. E, sem dúvida nenhuma, Gui, você sobretudo, quero fazer a sua defesa, você é, sobretudo, um profissional. Um profissional que acabou se envolvendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama pela história do Vasco, pelo amor que a gente tem pelo Vasco. Você absorveu esse amor, você viu que Edmundo, eu e todos que participam do Mundo Ed, todos os vascaínos, amam o Vasco incondicionalmente. E eu fiz questão de entrar aqui para falar sobre isso. E nós vascaínos, estamos literalmente reféns, né? O Salgado, ele topou um acordo com a SAF, com a 777, e aí nós perdemos 70%. Quando você entra em qualquer relacionamento, qualquer trabalho, qualquer coisa que você entra com 30%, você não manda em porra nenhuma, me perdoe o porra, mas vai o porra nenhuma mesmo. Porque então, quando você não manda nada, você fica refém. Né? Aí hoje você tem um time que toda hora, com todo respeito, a gente fica encontrando aqui desculpas, fica encontrando aqui maneiras de falar de uma maneira educada. Vamos ser sinceros, vamos ser bem sinceros, na minha humilde opinião, com 63 anos que eu sou vascaíno, que eu nasci vascaíno, o Vasco, nós todos, inclusive, eu vou falar abertamente, eu devo muita gratidão a Ramon Dias, Emiliano, porque realmente eles conseguiram não deixar que o Vasco voltasse para a segunda divisão. Então, tem certas coisas na vida que a gente cumpre uma etapa. Eu acho que eles já cumpriram essa etapa, porque nós estamos há muito tempo sem um time. Toda hora contrata mais um, e esses contratados, às vezes caríssimos, que eu jamais contrataria, mas eu respeito, porra, eles vão para o banco. Ou seja, por que você gasta uma grana violenta em contratações? Que eu não vou ficar aqui citando os nomes, não vou ficar Adson, besteira. Sim. Mas se você contrata por uma grana incrível, como é que você deixa esse cara no banco? O que está acontecendo? Então, assim, eu acho que são etapas na vida. Eu fiquei 32 anos na TV Globo, eu cumpri a etapa. Eu fui chamado para fazer uma novela recentemente, eu falei, para mim já deu. Eu não tenho mais aquela vontade, aquela disposição. Não estou falando que seja o caso do Ramon Dias e o caso do Emiliano, mas a comissão técnica, eu vou ser muito sincero, não me apresenta segurança. Eu não sei qual é o time do Vasco contra o próximo agora. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense. Qual é o time do Vasco? Ninguém aqui sabe qual é o time do Vasco.